Obrigado, Fabrício. Muita mensagem, na verdade, ela contribui com a mensagem que a gente tem para a noite de hoje. Boa noite a todos, a vocês que nos assistem de maneira não presencial. Eu sempre começo meu sermão agradecendo. Algumas vezes eu posso ter esse privilégio de dividir a mensagem de Deus para nós, e para mim realmente eu sempre fico muito feliz, muito alegre de poder estar aqui e dividir a mensagem com vocês. Há algum tempo, talvez os que são um pouquinho mais velhos, como nós, perceberam que a maneira de receber as mensagens mudou um pouco, né? De ler notícias, hoje em dia muito rápido chega nas mãos, né? Notícias online, mais curtas. Antes a gente comprava o jornal, hoje em dia poucos pegam jornais de papel. Até televisão, o pessoal tem assistido menos jornal via televisão, né? Mas a verdade é que o tipo de notícia que podemos ver hoje, receber hoje, não é muito diferente do que há um pouco atrás. E não faltam manchetes que relatam assassinatos, roubos, furtos, calamidades, a gente vê, né, próximos de nós. Ou seja, toda sorte de tragédias que pode acontecer, a gente vê isso o tempo inteiro. Eu lembro que, tempos atrás, eu acho que até ainda existe, alguns jornais que se especializam nesse tipo de notícia, né? O pessoal dizia antes que se pegasse o jornal de papel, e torcesse, escorria sangue. Talvez hoje, parafraseando, a gente pode falar que mancham nossas telas de sangue, né? Ou pingam e assim por diante. Mas nem sempre foi assim. Vamos ler o que a Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, verso 31. Gênesis 1, verso 31 diz: E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Bom, Deus disse que tudo tinha ficado muito bom. Quando a terra saiu das mãos do Criador, tudo era perfeito. Para um Deus Criador falar que tudo tinha ficado muito bom, é porque realmente devia ter ficado muito bom, né? Ellen White fala que o paraíso criado por Deus, a terra quando saiu da mão do Criador, era linda, né? Variada a sua superfície, tinha colinas, montanhas e planícies, entrecortadas por majestosos rios, lindos lagos, graciosos arbustos e delicadas flores, saudavam a vista por onde quer que a pessoa olhasse. Diz que as planícies eram vastas, semelhantes a jardins, revestidas de verdor, e exalavam a fragrância de milhares de flores. A paisagem era mais magnífica do que os terrenos ornamentados do mais soberbo palácio. As árvores não se comparavam em tamanho, nem em beleza, nem em proporção às maiores e mais belas que hoje existem. E diz que a madeira era quase tão dura como a pedra. A natureza era diferente. Os frutos eram graciosos e quase que sem limites. Ouro, prata, pedras preciosas haviam em abundância sobre a face da terra. A hóstia angélica olhava esse cenário com deleite e regozijava-se com as obras maravilhosas de Deus. Os seres perfeitos gostavam de
ver o que Deus havia criado. Então, hoje, após tanto tempo do pecado, a gente ainda vê belas naturezas, mas nada pode se comparar com qualquer relance de local que poderia ser visto naquele tempo em que Deus havia criado o mundo. Um Deus que se preocupou com tantos detalhes, em cada lugar, em cada canto que criou nesse mundo, para que a gente fosse feliz nesse local. Ele não pode gostar de nos ver vivendo no mundo como temos hoje. A gente, olhando esse mundo, que eu acho que muitas vezes pode ser chamado, talvez, no mínimo, de um mundo sombrio, Deus não deve estar feliz com o que Ele pode ver sobre essa face da terra, né? Vamos ler agora Mateus, capítulo 24, o verso 37. Mateus 24, verso 37 diz, verso conhecido, né? Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. O mundo mudou, desde quando saiu das mãos do Criador. Na época do dilúvio, já havia mudado. Tanto é que Deus, olhando como o mundo estava, se arrependeu de ter criado o nome. A expressão que cabe para a gente, né? Deus viu que não podia, não estava certo. E Ele, então, programou o dilúvio para uma forma de reorganizar esse mundo, para que aqueles que quisessem viver num mundo melhor novamente. E antes de o dilúvio acontecer, o mundo também não estava bem, nada bem, na verdade. As pessoas não adoravam mais a Deus como deviam. Diz que os homens tomavam as mulheres dos outros pela força. A Bíblia fala que o pensamento, todo desígnio do homem era continuamente mal, ou seja, tudo era maldade. Tudo que as pessoas viam e queriam falar e fazer era mal. E daí a gente, vendo as notícias, né? Hoje, e como a Bíblia fala, como era lá, e o mundo estava tão ruim a ponto de Deus precisar dar um basta, assim está hoje. A gente está numa situação realmente calamitosa, né? Muito triste. Mas a verdade é que a gente aprendeu a viver em um mundo assim. A gente se acostuma. Muitas vezes a gente nem percebe as marcas do pecado nesse mundo. A gente passeia por aí, tem momentos felizes, a gente brinca, a gente aprendeu, a gente gosta desse mundo. A gente está acostumado e a gente pode dizer que até é feliz. Como o Fabrício acabou de cantar, será que a gente é feliz? Felicidade nesse mundo? Felicidade não combina com esse mundo. Mas a gente se acostumou, a gente vive aqui de uma maneira natural. Quantas vezes, num bonito dia de sol, a gente acorda feliz e está caminhando aí no centro da cidade, e daqui a pouco passa ao lado de um mendigo que dormiu ali na sarjeta, bêbado. E a gente chega, está tranquilo e vê aquela cena e passa de lado e segue tranquilo, feliz, com os nossos propósitos, nossos objetivos para aquele momento, e passamos. Faz pensar como um ser humano criado por Deus
pode chegar naquela situação. Mas também me faz pensar como a gente pode chegar na situação de ver essa cena, dar um passo para o lado e seguir nosso caminho como se nada tivesse acontecendo. Como que a gente pode também ser frio a esse ponto de ver um ser criado por Deus nesse estado e não nos afetar? A gente está tão acostumado que às vezes, e não que seja errado, mas vocês vão entender o que eu quero falar, às vezes as pessoas se preocupam mais com uma situação difícil que um animal, um cachorro, um gato está passando, do que uma pessoa. As pessoas se compadecem mais vezes por um animal do que por um filho de Deus. Então, como nós chegamos nessa situação? O que nós queremos aqui deste mundo? Vamos ler mais um verso da Bíblia, primeira carta de João, capítulo 2, verso 15 e 16. Ali tem um recado para nós. 1 João 2, verso 15 e o verso 16. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Aqui tem um recado para a gente, né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Mas a gente vive nesse mundo tenebroso, um mundo de doenças, de fome, de pragas, um mundo de dor, um mundo de tudo que mais terrível que pode existir, existe nesse mundo. Mas, como a gente vive aqui, como eu falei que a gente se acostumou, a gente busca viver nesse mundo e ter uma condição melhor de vida. A gente busca aqui, uns comprar a sua casa, outros talvez comprar uma casa melhor, ter um bom carro, né? Ter uma boa formação acadêmica, nos dedicamos ao estudo para melhorarmos o padrão de vida, nossos filhos, temos condições melhores. Talvez uns queiram ganhar mais dinheiro para que os seus filhos, sua família, possam desfrutar de uma segurança, um conforto melhor neste mundo. Uns se dedicam a passear, viajar com a família, né? Perceber ainda outras belezas que existem ainda neste mundo. E assim a gente passa a vida empenhado nessas coisas que, se a gente for pensar individualmente, não tem nada de errado com isso. Não tem um grande problema em sair passear com a família, em buscar uma morada aconchegante para nossos queridos, a ter uma condução que nos leve, mas o quanto que a gente dedica para isso, né? E a verdade é que todos tentam viver assim, do mais pobre ao mais rico, todos seguem nessa vida, né? De tentar melhorar e assim por diante. E eu diria que poucos conseguem viver assim, pouquíssimos. Alguns até chegam perto de ter uma vida que procuram, mas a verdade é que a maioria morre tentando. Tancredo Neves, quando foi eleito presidente do Brasil, e antes de assumir o cargo, ele não chegou a assumir o cargo, porque foi acometido por uma doença, né? E quando ele percebeu que ele não ia poder assumir o cargo ao qual foi eleito, ele exclamou: eu não merecia isso. E a verdade é que muitos podem pensar, né? A vida é injusta, porque alguns trabalham tanto
para conseguir oferecer um pouquinho disso que eu tenho falado para os seus filhos, por amor, e não conseguem. E pior ainda, quando comparam com outros, que às vezes tem uma vida tão fácil, que tem tanto, e ele tão pouco. E daí a pessoa pensa, né? A vida é injusta. Mas isso não é só para os mais pobres que estão nessa luta e não conseguem chegar aos objetivos. Porque muitos que também trabalharam a vida, e quando chega a hora de colherem os frutos do seu trabalho, às vezes são acometidos por uma doença, ou já estão um pouco velho demais, já não têm saúde suficiente para colher os frutos de tudo que plantaram, quando não morrem, né? Quantas pessoas a gente conhece que viveu uma vida, se aposentou, agora vai ter uma vida boa, e a pessoa passa pouquíssimo tempo, às vezes meses, poucos anos, e falece. A vida é injusta. A pessoa trabalhou tanto, e agora quer desfrutar, quer viver bem, que estão com os filhos criados, e as pessoas falam dessa maneira, né? E a pessoa morre, ou cai de cama, uma doença grave, e assim por diante. As pessoas se sentem, às vezes, que são apunhalados pelas costas, né? Traídos, mas apunhalados pelas costas por quem? Por Deus? Eu me arrisco a dizer que, apesar dos problemas, de tudo isso, das dificuldades desse mundo, a verdade é que nós realmente queremos viver aqui. A gente quer viver aqui, a gente gosta disso aqui. Porque ninguém quer morrer. E não tem, né? Óbvio que a gente não tem que desejar morte, mas é que a gente está acostumado com este mundo. Nós, creio que a grande maioria, espero que todos que estamos ouvindo essa mensagem, nós temos a esperança da volta de Cristo, a esperança de um novo céu, uma nova terra restaurada, onde tudo isso acaba. A gente proclama isso. Agora, será que essa mensagem da volta de Cristo, de um céu, a gente realmente leva isso a sério? Eu já contei uma vez, vou falar de novo. Eu tive um aluno, há muitos anos atrás, no ano de, eu não quero mentir, não sei se foi final de 2011, acho que foi em meados para final de 2011. E era um menino de 6º, 7º ano. Na época ainda era 7ª série, eu acho. E um menino bonzinho, tranquilo, né? Um aluno, vamos dizer assim, que não era um aluno de destaque, mas também longe de ser um menino complicado, assim, um aluno bom, sabe? Não dava problema nenhum. E de repente aquele menino começou a tirar notas baixas, muito baixas, fora do normal, não era o normal dele. E na época eu fiquei preocupado e pedi para chamar os pais. Nisso veio a mãe ao colégio, me chamou, o pessoal da coordenação, e eu fui conversar com a mãe do menino, e expliquei a situação. Olha, ele tem tirado muitas notas baixas, não tem vontade de fazer as coisas, a gente cobra tarefa, ele nunca faz. E daí a mãe dele falou assim, pois é, não sei mais o que eu faço. Eu já converso com ele, não adianta. Porque, isso era 2011, e ele falou assim, com essa história, e alguns vão lembrar do que eu vou falar agora, né? De que o mundo vai acabar em 2012, porque na época tinha talvez os mais novos não saibam, né? Um boato aí, aquelas que de vez em quando sai, que por um calendário maia, uma profecia maia, eu não lembro direito, o mundo acabaria em 2012. Saiu até um filme na época, 2012, que contou a história do mundo acabando, né? Então o menino falou, você conhece essa história aí? Ele fala que o mundo vai acabar em 2012 e não tem mais o porquê estudar. E ele não quer mais fazer nada. E se a gente for pensar, que fé tinha aquele menino, né? Porque
Porque a vida dele mudou. Ele acreditou que o mundo ia acabar. E isso fez a vida dele mudar. Ele não continuou vivendo como ele vivia antes. Por quê? Porque ele percebeu que não tinha mais o porquê viver daquele jeito. A vida dele não precisava. E eu acredito que ainda ele ia à aula, porque a mãe obrigava, porque senão nem mais para o colégio ele ia. Bom, nós acreditamos que Cristo vai voltar? A nossa vida mudou quando a gente acreditou nisso? A nossa vida muda a cada dia? Uma vez eu li, e eu não sei o quanto de correto tem essa frase, mas eu acho que ela, no mínimo, deve nos fazer pensar. É uma frase forte, né? Diz que nós somos a única geração que não acredita que Cristo voltará logo. Como eu falei, não sei se essa frase é verdadeira, mas nos faz pensar, né? Como eu digo, eu acho que se realmente a gente acreditasse que Jesus logo voltaria, o nosso modo de viver neste mundo deveria ser um pouco diferente. Às vezes a gente vive porque está acostumado o dia a dia. Agora, em janeiro mesmo, eu estava com meu filho na casa de um amigo nosso, né, e mais os amigos deles, toda a gurizada aqui da igreja, os amigos deles, né? E a gente, então, tinha lá uns 10 guri pequenos, e a gente foi fazer o culto com eles. E daí, na lição da semana deles, estava perguntando, uma das perguntas da semana, era algo relacionado como Cristo se manifesta hoje em dia. Como que vocês veem Deus, né? Deus. Como Deus se apresenta para vocês. E eu perguntei isso para eles. E eles foram uns falando assim, algumas coisas, respostas corretas. Mas eu lembro que uma pessoa falou assim, ó, Deus se mostra através de milagres. É assim que Deus se mostra para a gente. Daí eu falei, é verdade? E é verdade mesmo. Mas eu falei, se Cristo se mostra assim, qual foi o último milagre que vocês viram? Que vocês perceberam Deus pelos milagres, não é assim que vocês falaram? Eu perguntando para eles, né, dando uma forçada. E qual foi o último milagre que vocês viram? Eles ficaram quietos, né? Sim. Qual foi o último milagre que vocês presenciaram? E daí, meio sem palavras, daí daqui a pouco um falou assim, uma vez eu perdi um negócio, e orei, e depois que eu orei eu achei, foi um milagre. Foi. Resposta de Deus, né? Nas pequenas coisas também. Mas, às vezes a gente está acostumado com respostas prontas, e não percebe a profundidade que isso tem aquilo. A questão do milagre, né? A gente poderia conversar outras partes. Deus opera milagres, é verdade. Mas, bom, isso seria um outro tema para um outro sermão, né? E a gente continuou conversando um pouco mais sobre o assunto, falamos sobre essa questão dos milagres, para não deixar assim, né? Você pensar que Deus não opera mais milagres, não existe milagres, não é verdade, Deus opera milagres hoje em dia. Mas a nossa fé, nossa vida, não pode ser baseada nisso, porque afinal de contas, estou falando daquele tipo de milagre de cura, de ressurreição, que a gente lê na Bíblia, a gente não vê a todo momento, né? Então a gente não baseia a nossa fé nisso. E a gente não pode basear o nosso relacionamento com Deus esperando milagres o tempo inteiro. E daí uns falaram mais alguma coisa, outros outra. E daí eu provoquei assim, mas qual é a parte mais fácil da gente ouvir Deus? O que é o mais fácil, o mais simples da gente ouvir Deus? E daí, porque alguns falaram assim, ouvindo sermão, eu falei, é verdade? Deus fala com a gente através de um sermão, através de um amigo que às vezes vem dar uma palavra para a gente. São todas maneiras de Deus falar. Mas a maneira mais direta, mais simples, mais fácil de Deus falar com a gente, como é que é? É o que a gente chama de palavra de Deus. É aqui que ele deixou a forma. O mais claro da forma de Deus falar com a gente está aqui, ó. É Deus falando. Mas, daí, se Deus fala com a gente, também, mas de uma maneira clara e direta e simples, através da Bíblia,
A minha pergunta é: quanto tempo a gente tem se dedicado a ouvir Deus falando com a gente? Quanto tempo a gente se dedica à leitura da palavra de Deus, ao estudo da Bíblia, às coisas de Deus nesse mundo? Voltando, as pessoas correm atrás do mundo, que eu tinha acabado de falar há pouco, através de uma casa melhor, num trabalho, num estudo, num carro, e as pessoas se dedicam a buscar isso. Agora, se a gente for fazer um comparativo, quanto tempo as pessoas se dedicam a ter um relacionamento com Deus? Eu digo a gente, né? Eu, né? Quanto tempo eu me dedico a ter um relacionamento com Deus no meu dia a dia? Como diz o pastor Mark Phelan, nós vamos adorar o Criador do céu ou aquilo que nos dá um céu na terra? Muitas vezes nós não adoramos a Deus. A gente adora é o que parece que é um céu para mim aqui na terra. É o nosso lazer, é o nosso carro, a nossa casa. Cada um pode adorar o que lhe dá o conforto. E como eu já falei, né, não tem problema. Nós temos projetos nesse mundo, corremos atrás, nos organizamos. A gente precisa fazer isso. A gente não pode viver de uma maneira desorganizada. Isso seria até um mau testemunho. Agora, como lemos, né, não ameis o mundo. A gente tem que amar as coisas de Deus, não as coisas do mundo. Se temos um projeto que prejudica um pouco esse nosso relacionamento com Deus, essa nossa busca por Cristo, a gente tem que abandonar esse projeto. Não importa onde esse projeto vai nos levar aqui nesse mundo, o que ele vai nos dar aqui nesse mundo. Bom, vamos ler o último verso dessa noite, Mateus 6, o verso 33. Mateus 6, 33. Outro verso conhecido também, fala assim, ali falando primeiro capítulo fala os tesouros do céu, as preocupações da vida, e termina falando, né? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Bom, nós devemos viver nesse mundo, nós vivemos nesse mundo, nós devemos procurar viver de uma maneira agradável aqui nesse mundo, confortável, buscar qualidade de vida para nós, para nossa família, nossos queridos, nossos filhos. Mas a gente não deve amar isso, a gente deve buscar em primeiro lugar as coisas de Deus, o reino de Deus e a sua justiça, não esse reino aqui. Porque esse mundo aqui não está no estado como Deus criou para a gente. Já foi, já estamos no final. A gente não tem que procurar felicidade aqui. Porque a nossa felicidade tem que estar focada em Cristo, no céu. Aqui a gente pode viver momentos felizes, talvez. E que bom que a gente tem isso ainda aqui nesse mundo. Deus quer que a gente seja feliz aqui também. Mas, como falou ali, às vezes a felicidade pode estar numa choupana, uma coisinha simples. Pode ser até numa doença. Por quê? Porque se os nossos olhos não estiverem focados nisso, não é a choupana que vai nos afetar, às vezes não é um problema, porque a gente sabe o que Deus tem preparado para a gente. Então,
que a gente possa perceber que Deus, que tem preparado um céu melhor do que quando Ele criou esse mundo para a gente, um paraíso melhor ainda, Ele quer que a gente esteja lá, que a gente se preocupe e viver com as coisas de Deus, pensando nisso, que a gente não fique feliz e preocupado em ter o que nada pode se comparar com as coisas que Ele tem feito para a gente, que as nossas forças, nossas energias sejam voltadas para as coisas de Deus, para o que realmente importa, que a gente não perca tempo com as coisas desse mundo, e nos façam não ter tempo para as coisas de Deus, que a nossa vida seja realmente voltada para fazermos a vontade de Deus.